Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário-geral adjunto da Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups da OAB Ceará, Iago Capistrano. Por que regulamentar as redes sociais no Brasil? Até onde vai o confronto entre instituições e Big Techs? Vamos falar sobre o ponto de equilíbrio entre liberdade e privacidade. Ainda a formação e o mercado de trabalho do direito digital. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Iago Capistrano Sá é advogado. O convidado é especialista em direito digital e proteção de dados. Iago Capistrano é professor e palestrante na área. O entrevistado é membro da Comissão de Direito Digital da OAB Ceará. E é com o advogado Iago Capistrano que converso no programa de hoje. Tudo bem, professor, palestrante, doutor Iago? Seja bem-vindo ao programa Política, aqui nos estúdios da TV Otimista. Olá, Arivaldo, tudo bom? Só Iago mesmo, suficiente. Muito obrigado pelo convite, pela recepção aqui. A gente tem, ultimamente, doutor, se dado com um forte noticiário debatendo internet, rede social, como que as pessoas vão usar, dependendo de como o Congresso Nacional ou o Supremo instrumentaliza ali as regras de convivência na internet. Mas tem um arcabouço jurídico por trás dessa discussão, né? E o senhor, como especialista na área, eu gostaria que o senhor nos desse aqui uma compreensão mediana do que está se passando nesse debate em termos jurídicos, até mesmo olhando aí para Brasília, que é o epicentro desse debate. Tá bem. Bem, as relações hoje, elas se dão em sua grande maioria por meio da internet. Né? Para trocar uma mensagem, para fazer uma publicação, para expressar uma opinião. E aí a gente, com esses exemplos, já visualiza algumas redes sociais diferentes, WhatsApp, Telegram, Twitter, o X, Instagram, Facebook, enfim. TikTok também, né? Que está deixando de ser dancinha cada vez mais. Mas se vê que essas relações entre as pessoas, elas não se restringem mais, e já há muito tempo, nessa chamada sociedade da informação, ao ambiente analógico, ao ambiente físico. Então a gente tem um meio digital muito forte para estabelecer essas trocas. De modo que, né, tem um teórico no direito que fala que sempre que acontece um fato, a sociedade vai dar uma importância para esse fato e, como consequência, deve haver uma norma, uma lei, falando aqui em termos mais simples, que regule aquilo. O que eu quero dizer com isso? A internet não pode ser vista como uma terra sem lei. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam publicando na internet o que possivelmente não diriam no tete-a-tete, não diriam no meio físico ou frente presencial, assim, presencial. Né? Então, estou falando de disseminação de notícias falsas, xingamentos, desrespeitos. Infelizmente, isso tem acontecido com uma certa recorrência. Muitas vezes por um perfil que a pessoa cria lá fake, outras até mesmo no seu perfil pessoal e não tem muito essa noção do que pode ser colocado lá ou essa sensação de que a internet é desregulada. Sim. E, portanto, a gente tem já há um tempo, em 2020, nós tivemos aí o que ficou cunhado como o PL das fake news, mas que, na verdade, é o projeto de lei que visa estabelecer a lei de liberdade, transparência e responsabilidade na internet, que não vem censurar, mas sim estabelecer parâmetros, ou seja, limites para que tanto os direitos dos usuários da internet sejam respeitados, quanto as regras ali de convivência sejam estabelecidas. Entendi. Esse PL é de 2020, ele contou com o apensamento de mais de 80 outros projetos de lei, por isso que acabou ficando com esse nome mais, vamos dizer assim, chamativo de fake news, mas tem esse escopo muito maior e se está aí em debate até o momento. Certo. E a propósito de debate, qual é o modelo aí mediano que o mundo discute para que o Brasil, por exemplo, se espelhe e siga um caminho do meio, né, como se fala no direito, porque você tem
sociedades, até mesmo democracias de vários tipos, né? De vários estágios, né? Se a gente fosse pegar assim um parâmetro, a gente olharia para que país? Ou nós aqui devemos procurar nosso próprio caminho, doutor Iago? Nas regras em geral, nas leis em geral, principalmente quando a gente fala sobre tecnologia, internet, existe um chamado efeito Bruxelas. A gente sempre olha primeiro para a União Europeia. Em alguns assuntos incidentes, como é o caso da regulação das plataformas digitais, das redes sociais, dos aplicativos de comunicação, nós temos o Digital Act, dado dos Estados Unidos. Então a gente tem a referência da experiência estadunidense e sempre partindo do pressuposto de que não se busca estabelecer censura, se busca estabelecer regras, para que não fique aquela sensação de que tudo pode, tudo vale no ambiente da internet. Sim. E claro, deve haver sempre o cuidado de, como você muito bem colocou, fazer a devida adaptação para a realidade brasileira. O cenário dos Estados Unidos, o cenário da União Europeia são completamente diferentes do cenário brasileiro. E isso nos chama a atenção do legislador no momento de fazer de ter essas inspirações, de fazer as devidas adequações, de, por exemplo, encaixar as autoridades que ficariam responsáveis por essa fiscalização, se é que vai ter uma autoridade, ou se vai aglutinar na competência de uma autoridade brasileira já existente. Então, esses detalhes, eles precisam ser refinados no momento que se importa para cá uma inspiração. Entendi. Doutor Iago, o Brasil e o mundo, né, tendo o Brasil como um palco principal, acompanhou o debate intenso, né, entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, e o dono do Twitter, né, do X, né? Ex-Twitter. Eu não aguento mais falar essa expressão. X ex-Twitter, é um absurdo. O momento a gente vai consolidar que é X. Que é X e acabou, né? Muito bem. Então, o que a gente tira de lição? Se é que há algo de proveitoso naquele embate, às vezes até meio pilhado, né? O que foi aquilo, e o que o Brasil pode aprender com esse tipo de situação, doutor Iago? Acho que é a pergunta de milhões. A gente tem vários aprendizados aí dessa situação que, de certo modo, está ligado com o que a gente falou no início. O Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, ele expressou a sua opinião e é isso que ele defende, liberdade de opinião. Mas aí a gente tem sempre que tomar cuidado, né, com os limites da liberdade de expressão. Né? Até que ponto essa liberdade de expressão não está ferindo outros direitos fundamentais. Embora a liberdade de expressão seja, sim, um direito fundamental, reconhecido constitucionalmente, nenhum direito é absoluto. Então, quando eu confronto direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o Estado democrático de direito, a gente tem que ter um cuidado, né, para saber equilíbrio ali, né? Um ponto de equilíbrio, uma ponderação do que é que realmente pode ser dito. Entendi. Então, voltando o exemplo aí para uma pessoa normal que simplesmente decide entrar no Twitter X, disseminar uma notícia falsa sem nenhuma fonte, ou xingar o perfil de outra pessoa. Do lado dela, ela pode dizer que está expressando a sua opinião. Eu acho isso. Mas do outro lado, nós temos outros direitos e outras garantias, até mesmo constitucionais, que devem ser consideradas. Nesse caso do Elon Musk, nós temos aí, desse lado, a sua liberdade de expressão assim dita, e do outro, respeito às instituições públicas e ao Estado Democrático de Direito do Brasil. É difícil, é uma resposta que tem que levar em consideração, não tem gabarito, tem que levar em consideração essas nuances. Mas nós vemos aí esse embate, né, de uma autoridade brasileira e uma autoridade de vamos dizer assim, uma entidade internacional que tem tanto poder ou até mais do que o Brasil. A gente pode dizer que as redes sociais, essas big techs, Meta, Twitter, TikTok, têm grande influência nas decisões e nas opiniões das pessoas. Inclusive, até se teoriza que nesse galope aí, o mundo vai meio que extinguir as suas fronteiras entre nações, o Estado vai deixar de existir da forma que a gente conhece hoje, né? E que o mundo vai ser realmente a aldeia global digital, né? Em que as instituições vão ter cada vez menos poder. Faz sentido essa tese? Olha, é uma tese meio Black Mirror, né? Tem uma série que problematiza com essas distopias, mas eu entendo que faz sentido sim. E prova disso é o que a gente já está vendo com o próprio episódio entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Qual é o atritos poder nesse debate já, né?
Qual é o poder que o Alexandre de Moraes tem para coibir a expressão de opinião do Elon Musk, que está lá nos Estados Unidos, postando, publicando numa rede social que é dele? Isso. Né? Então, assim, qual o conceito de soberania? A gente vai ter que rever isso. Na verdade, já está se revendo. Em âmbito nacional e internacional se discute muito isso. Exatamente. Inclusive, o Brasil é um dos países, em termos absolutos e proporcionais, que mais usam o WhatsApp, né? O Twitter, assim, as redes sociais, o Instagram. Então, assim, você tem uma presença do Brasil muito forte enquanto negócio nessas big techs, né? Isso, de alguma forma, chama a atenção desses atores, né? Com certeza. O Brasil é um país continental, extremamente populoso. E a gente adora o WhatsApp. Eu tenho certeza que todos e todas que nos acompanham estão aí com o WhatsApp pilhando, os grupos tocando. A gente adora Twitter, X ou X, Instagram. Então, isso passa a fazer parte até mesmo dos meios de negócio. Isso. Eu, particularmente, como advogado, como professor, sou procurado por alunos e clientes o tempo inteiro pelo WhatsApp. Já até decisões, né, via Zap. Até decisões, citações são reconhecidas, né? Então, a gente tem que considerar que, de novo, isso faz parte da nossa vida, da nossa realidade e não pode ser esquecido. Se a gente fosse triangular aqui negócios, censura e liberdade, né? O Elon Musk, e isso esteve no debate dele, no confronto com o Alexandre de Moraes, em que uma parte da globosfera disse, olha, o Alexandre de Moraes está com essa marra toda aqui no Brasil, contra o Alexandre de Moraes. Eu quero ver ele dizer isso na China, né? Você deve ter ouvido falar desse argumento. Sim. É isso mesmo? Essas big techs, elas atuam, elas dançam conforme a música do país? Olha, você sabe que às vezes... O que vale para cá não vale para lá? Às vezes a gente fica com esse complexo de porque é o Brasil. Mas se você olhar, por exemplo, o próprio Elon Musk, pouco tempo atrás, emitiu opiniões polêmicas a um projeto de lei escocês. Então ele, de novo, na sua liberdade, na sua rede social, lá dos Estados Unidos, fisicamente onde ele estava, ser contrário a um projeto legislativo de outro país que se citou no Reino Unido. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, que é uma grande referência para muita gente, os Estados Unidos está com uma frente fortíssima legislativa de proibir o uso do TikTok, que é chinês. Isso. Então, assim, não é uma questão única do Brasil. Realmente aí envolve questões, desculpa, de Estado, espionagem, tecnologia chinesa. Com certeza. Aí é um negócio mais conspiratório, né? Com certeza. Mas isso mostra que o problema não é só nosso. Isso reforça o que você colocou. Não tem mais barreiras entre essas interações e essas questões não se limitam ao Brasil. Entendi. E o cidadão, eu comecei esse bloco dizendo que o dia a dia está inundado com o uso da tecnologia, mas que há um forte debate jurídico, né? Há um arcabouço, até a expressão que eu usei, por trás. O cidadão, como é que ele faz para não perder esse bonde, para ele tentar entender o mínimo do que está acontecendo? Se informar, fazer curso, ficar atento, para o cidadão comum que usa lá na ponta essas tecnologias, doutor Ian? Então, a gente tem momentos como esse, são extremamente relevantes, que levam para a comunidade em geral, não estritamente a jurídica, e definitivamente não é só a comunidade jurídica política que tem que estar nesse debate, todas as pessoas são afetadas, como você muito bem colocou. Então, é estar atento às notícias, né? Constantemente, quase todo dia a gente tem uma notícia, muitas vezes até em destaque, que relaciona internet, tecnologia, tem vários cursos. Na própria OAB, a gente promove na nossa Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups diversos debates abertos. Como é que chega lá? Desculpa. Como é que chega lá nessa... Nós temos redes sociais sempre divulgando aí, Instagram e LinkedIn. A Ordem dos Advogados do Brasil é um espaço público, então quem quiser participar pode ficar à vontade. E quinzenalmente nós temos encontros, sejam presenciais, sejam online. Então, assim, esses espaços eles têm que ser disseminados e as pessoas em geral têm que levar isso em consideração. A nível nacional, tem o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é o CGI.br, que ele constantemente traz materiais e momentos educativos, sobretudo sobre regulação de plataformas digitais ultimamente. E é um debate em aberto, né? Eu falo isso para dar o gancho de que
a PL das fake news, o PL das fake news de 2000, de lá para cá, o mundo já rodou 1000 vezes nesse debate, né? Não, então, o PL das fake news é de 2020 e já veio de um movimento anterior. Sempre olhando para trás. E semana passada o Congresso, na verdade a Câmara dos Deputados especificamente, por meio do Arthur Lira, já levantou a necessidade de abrir um novo grupo de trabalho para rever esse PL das fake news depois do ocorrido entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Inclusive o próprio CGI.br emitiu uma nota de que não era para ser deixado para trás o PL das fake news na sua versão atual, porque ele já passou por uma série de audiências públicas, de debates, participação popular. Mas, enfim, realmente não é uma questão que está fechada, ainda vai ter muita discussão à frente. E isso mostra também, Iago, como o timing da tecnologia e da política não se encontram, né? Assim, a tecnologia ela pode, no espaço de um mês, apresentar uma solução que vai revolucionar aquele segmento, enquanto que aquele ritmo, aquela burocracia pesada, aquele rito de tramitação de um projeto, ainda a cultura do papel, da coisa muito, aqueles cronogramas gigantes, né, por onde um projeto vai ter que circular, é algo que é bem, assim, uma cultura analógica, né? Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para lhe perguntar, a própria política vai ter de ser, entrar nesse ritmo mais acelerado, mais digitalizado, né? Com certeza, é um desafio da política e do direito. Claro que às vezes a gente esquece que essa demora de um processo de produção de lei, por exemplo, tem um lado da segurança. Então, muitas vezes não pode ser apressado. Para amadurecer a ideia. Para amadurecer a ideia, para permitir o debate. Isso. Mas é óbvio que o direito como um todo, sejam as normas, sejam as regulações ou os debates em âmbito político, eles caminham muito mais devagar do que a tecnologia. Tem uma charge que eu gosto de mostrar nas minhas aulas e palestras, que é a Temis, né, a figura da justiça segurando a balança, concorrendo numa corrida com a tartaruga e a tartaruga ganhando. Esse é o nosso desafio, principalmente quando a gente fala de tecnologia, de regulações digitais. Pouco tempo atrás ninguém falava sobre, ou pouco se falava sobre inteligência artificial, de repente veio um chat GPT da vida. Exatamente. Então já havia um projeto de lei para regulação de inteligência artificial e o chat GPT fez um boom e desformatou tudo porque não se previa inteligência artificial generativa. Foi disruptivo, né? Isso, e essas disrupções, Erivaldo, estão passíveis de acontecer a qualquer dia. Da semana que vem a gente não sabe o que vai ter de novidade aí. Vou fazer o intervalo, mas enquanto isso, aguarde uma tartaruga aí da inteligência artificial que deverá vir bem turbinada, né? Com certeza. É isso, Iago. Daqui a pouco a gente retoma o Bom Papo aqui no programa Política da TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Iago Capistrano. Ele é advogado, professor e especialista em Direito Digital. E, por óbvio, também está na internet. Como é que faz para lhe encontrar, doutor? Iago Capistrano, IAGO, Capistrano. Como aparece no vídeo, né? Como aparece no vídeo, só assim, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, não tem o Twitter ou o X. Muito bem. Como é que chega o debate sobre a própria internet para um advogado especialista em direito digital, doutor Iago? Olha, esse debate ele vem de diversas fontes. A primeira de todas, eu acredito, sejam as notícias. Notícias, né? O advogado, assim como a pessoa em geral que queira saber sobre tecnologia e inovação, não pode ficar desantenada. Todos os dias acompanhando programas como o da TV Otimista, podcasts, jornais digitais ou até mesmo físico, para quem é mais do analógico. Então, tem que estar ligado e, consequentemente, ter essa criticidade. Como operador do direito ou jurista, todas essas novidades têm ou terão alguma consequência ou desdobramento no direito, nas leis, nas normas. Então a gente tem que ter essa análise um pouco mais crítica a partir dessa atualização constante. Entendi. Uma de suas formações, uma das pernas da formação do senhor, é sobre a Lei Geral
de proteção de dados, né? Que é uma lei que não é tão recente, mas para a linha do tempo do direito digital, ela já está basicamente consolidada, está sendo já aplicada nas empresas, no setor público, privado. Fale um pouco desse universo, né? Cada vez maior, cada vez mais fascinante, que inclusive tem a ver com o nosso debate, né? Com certeza. Porque a gente está falando aí de privacidade, de proteção de dados, que também é um grande negócio, né? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados completou seus 3 anos de vigência, passou por um processo legislativo truncado, ela data de 2018, veio a parcialmente valer a partir de 2020 e integralmente, incluindo as punições por descumprimento, em 2021. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela efetivamente vai estabelecer um novo parâmetro de privacidade e proteção de dados, inclusive nos meios digitais, mas não apenas, e veio significar um movimento no Brasil que meio que replicou o que se fazia a nível de União Europeia, Canadá, Estados Unidos, a própria China, países vizinhos como o Uruguai, enfim, todos eles que têm atenção para esse tema de proteger os dados pessoais, considerando justamente o que a gente conversou há pouco. As pessoas estão cada vez mais na internet e as suas informações, e aí dado pessoal é qualquer coisa que identifica uma pessoa, seja o seu nome, seja as suas preferências de gostar de ver gatinho no TikTok ou no Instagram. Tudo isso forma um profiling ou perfilização. Até questões bancárias, que é um negócio muito mais sensível. Com certeza. E aí dados bancários para efetuar pagamentos por meio da internet, enfim. Então, isso nos traz vulnerabilidades e, obviamente, uma necessidade de atenção. E por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil teve essa força e, sim, é uma lei nova se olhar para um aspecto geral, mas que já teve um impacto significativo na nossa conjuntura. Isso, para os não iniciados, tem a ver, inclusive, com aquela telinha que aparece ali quando você frequenta um determinado site, né? Que você tem que dar o ok dentro da política de privacidade. Exatamente. Ninguém lê, mas é basicamente isso aí, né? Exatamente. Os termos de uso... Os cookies, tarará, né? De acordo com o X, né? Fontes da internet... X, ex-Twitter. Ex-Twitter. A maior mentira das pessoas da internet é que leram aqueles termos de uso, Não tem nem perigo. E olha que eu trabalho fazendo esses termos de uso, eu comecei a ler quando eu passei a trabalhar com isso. O que é aquilo ali, para quem não leu? Os termos de uso, eu gosto de explicar que os termos de uso são um contrato. Um contrato para estabelecer as regras para entrar na casa do provedor da plataforma. Traduzindo de maneira simples, gerais, né? Em linhas bem gerais, se você está entrando no Instagram para passar a usar o Instagram, para ter uma conta e manter interações por lá, você tem que aceitar... Na hora que está instalando, tem aquelas perguntas, né? Exatamente. Você tem que clicar e dizer que concorda com as regras para entrar na casa permitir acesso à do foto, Instagram. Não sei o quê, a microfone, a localização, a formação de perfil pelas preferências. Então, tudo isso aí está dentro da LGPD. Tem que estar, né? Os termos de uso, eles não se referem apenas à privacidade. Eles podem ter aspectos aí de... eles são mais um contrato no sentido do que você pode e o que você não pode fazer. Entendi. O que atende diretamente à LGPD, que também é muito vista e pouco lida, é a chamada política de privacidade. Geralmente está ali do lado dos termos de uso. A política de privacidade você não precisa aceitar, mas ela está sempre disponível, geralmente quando é um site ali no fim. Aí ele vai dizer quais são os dados pessoais que coleta, em que momento, se tem coleta de dados sensíveis como a biometria, como a voz, enfim. Mas, de maneira geral, tem um escopo padrão e aí cada perfil de empresa, de instituição, vai ajustando de acordo com a sua atuação, mas sempre pedindo e precisando da permissão do usuário. É basicamente isso? Basicamente isso. A permissão ou consentimento, existe até esse mito, sempre precisa pedir o consentimento para tratar dado pessoal. Não é verdade. Tem 11 hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais na LGPD. O consentimento é uma delas e não é a mais importante. A gente tem, por exemplo, a base legal, que é como se chama, da execução do contrato. Então, imagine que você vai comprar um livro na Amazon, você tem que colocar o seu endereço para você receber o livro. A Amazon não precisa pedir o seu consentimento para você informar o endereço. Isso é lógico para que o contrato de compra e venda de livro seja executado, né? Aconteça. Então, mas o fato é que todas as empresas e mais todas as instituições públicas também precisam estar atentas à Lei Geral de Proteção de Dados e manter mecanismos mínimos que sejam
que estejam esclarecidos na política de privacidade, ou aviso, ou declaração de privacidade. Até porque existe aí um volume de atuação de pessoas com má fé. Quem nunca recebeu 80 ligações por dia, infundadas, com uma série de características de golpe? Quer dizer que isso aí tem a ver com essa história da proteção e da privacidade, que na verdade uma coisa leva a outra, né? Com certeza. A privacidade e a proteção de dados são dois direitos fundamentais e, doutrinariamente, historicamente, a proteção de dados ficou conhecida como um desdobramento da privacidade. Então, a gente tem as ideias de que, e todas elas estão conectadas, de que eu tenho o direito de não ter intromissões na minha vida, de ninguém incomodar o meu sossego, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, como um desdobramento, esse mais recente na história da humanidade, de eu escolher quem pode ter acesso e fazer o que com os meus dados pessoais, com as minhas informações. Como, por exemplo, escolher não receber essas ligações de telemarketing. Falando sobre isso, é engraçado que ontem mesmo eu recebi um e-mail de marketing de uma empresa LGPD, alguma coisa, não vou falar o nome, mas era me vendendo soluções de LGPD. E aí era um e-mail automático. A minha resposta foi, olha, eu gostaria de saber com base em que fundamento da LGPD vocês trataram meu dado e-mail, pois não lembro de ter fornecido, nesse caso, precisava o meu consentimento para isso. Então, já se tem essa cultura de usar os dados pessoais de maneira exacerbada e a LGPD veio justamente para tentar sanar isso. Exatamente. Aí é uma questão mais técnica que envolve, obviamente, o cotidiano das pessoas, mas que está muito enfronhada nas empresas. E qual é a diferença que, para o não iniciado, entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o chamado Marco Civil da Internet? É um arcabouço maior que tenta ser tipo um regimento, né, de toda a internet brasileira, é isso? Quando a gente fala de direito digital, eu não vou entrar no debate se esse nome é bom ou é ruim, se fala direito digital, direito da tecnologia, enfim. Esse arcabouço de leis que buscam reger a internet tem algum programa de prosseguimento aí a nível de ordenamento jurídico brasileiro. Então começa ou tem ali um grande marco com o Marco Civil da Internet, e por isso recebe esse nome lá em 2014. Antes de 2014, não é que a internet estava desregrada, mas ela não tinha uma lei consolidada para falar sobre isso. Eu tinha um artigo do Código de Defesa do Consumidor, um artigo do Código Civil, um artigo do Código Penal para falar sobre algum crime cibernético, enfim. Uma coisa meio solta. Solta. E o Marco Civil da Internet vem com esse intuito de ser a lei que fala principalmente, primordialmente, a redação, né, sobre isso, exatamente. Só que o Marco Civil da Internet teve, talvez um dos problemas dele tenha sido querer falar sobre coisa demais e ao mesmo tempo ser pouco propositivo. E aí isso meio que incitou um movimento que veio a dar continuidade, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, que aí ela veio, não estou falando sobre a internet, estou falando também, mas eu estou falando sobre a privacidade e a proteção de dados. Entendi. Voltando um pouco, por falar em privacidade, o Congresso Nacional, e a gente falou dele agora há pouco, o ritmo, né, pouco ali adaptado ao ritmo digital, etc. O Congresso brasileiro, as instituições de maneira geral, elas estão preparadas para esse debate, para regulamentar, porque assim, você costuma ter uma certa ojeriza, uma certa repulsa daquele que você não entende, né? Na média geral, o Congresso brasileiro é formado por N profissões, segmentos, não é exatamente a reunião de especialistas em direito digital, né? Mas ele está preparado pela sua visão, ou isso mais é coisa de consultor, de especialista, que também atuam lá nas casas legislativas? Erivaldo, ultimamente eu tenho estudado muito mais sobre tecnologia e internet do que propriamente sobre direito. Estudando sobre isso, tem uma área chamada governança da internet. Entenda a governança como administração, não é governança de governo. A governança da internet ela é pautada no chamado multissetorialismo. O que é isso? Multissetorialismo é o envolvimento nesses debates do governo, sim, mas não só. Do governo, da academia, do terceiro setor, das empresas privadas e da sociedade em geral. Basicamente, a gente tem esses 5 perfis. Eu acredito muito nessa força de não centralizar todas as decisões ou todas as perspectivas no Poder Legislativo, porque o Legislativo é uma
dessas forças ou desses pontos de vista. Então, Isso. é por isso que o Poder Legislativo, ultimamente, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, tem aberto audiências públicas, tem formado comissões de juristas, por exemplo, para falar sobre inteligência artificial, para falar sobre o PL das fake news, envolvendo atores que representem outras perspectivas e outros segmentos, vamos dizer assim. Entendi. Eu perguntei isso basicamente porque é algo que não me incomoda, mas me chama bastante a atenção, é que existe uma cultura das instituições que é analógica na sua base e tentando abraçar algo que não é do seu domínio, né, que é a cultura digital. Eu sempre digo que o TSE analógico nunca vai conseguir controlar, não, regulamentar algo que não está nem no seu DNA, né, etc. Né? Eu digo isso olhando ali para as eleições, né, para o processo político. Né? É possível se ter uma eleição minimamente controlável do ponto de vista de regulamentação para que esse aparente território sem lei não desague, né, em algo caótico no processo eleitoral acirrado, como deve ser esse de 2024? Olha, eu estou ansioso para ver como é que vai ser, Erivaldo. Se fosse só você... Estamos, né? A gente tem várias possibilidades aí de afrontas ao processo eleitoral e, atento a isso, o próprio TSE, há mais ou menos 2 meses, emitiu alguns parâmetros de regras para que o jogo das eleições desse ano sejam controlados do ponto de vista do uso da tecnologia, principalmente a inteligência artificial, que é o que mais se fala hoje. Então, por exemplo... É proibida a utilização de deepfakes. Deepfakes são aquele artifício de inteligência artificial em que eu pego o corpo do Erivaldo e coloco o rosto do Elon Musk e digo que o Elon Musk fez uma declaração contra Alexandre de Moraes, enfim, misturando aí a personalidade do Erivaldo e inventando notícias falsas. A né? voz, por exemplo. A voz. Então, assim, tem vários vídeos sobre isso. E é incrível a qualidade, o final. Eu fiquei impressionado. Impressionante. Eu tenho certeza que todos já acompanharam alguma vez, mesmo que fosse de brincadeira, memes de Lula, de Bolsonaro, de outras figuras conhecidas. O problema é quando isso extrapola a brincadeira e se torna assunto sério para dizer que o político tal, a pessoa tal, falou algo que na verdade não aconteceu. Isso aconteceu, por exemplo, com o João Dória, a nível de São Paulo, ele se envolveu numa polêmica e depois ficou tudo revelado que era só deepfake. Muito bem feita, mas que não era verdade. Exatamente. E algo do cotidiano, independentemente do processo eleitoral, é quando, por exemplo, aquela situação que alguns especialistas já colocaram, que é, por exemplo, aquela situação de insegurança, alguém simula o sequestro de um ente querido e aquele ente vai chegar para o familiar com aquela voz, né? Aquela narração desesperadas, etc. Aquele truque ali de áudio, para o familiar que está desesperado, ele vai acreditar sim que o ente dele foi sequestrado, que estão precisando de resgate. É bem possível que situações do tipo aconteçam, né? Já acontece mesmo sem esses mecanismos, né, Erivaldo? Um familiar recentemente sofreu um golpe desse, porque na hora do desespero, a voz muitas vezes não tem nem nada a ver, mas a pessoa ainda assim fica... É induzida a acreditar. É induzida a acreditar. Isso é muito preocupante. E por isso que requer esse tipo de debate, por isso que requer regulamentação, porque esses golpes estão ficando cada vez mais arrojados. Inclusive vídeos de deepfake falando sobre isso, de pessoas... Olha, sou eu aqui me autenticando, ou mesmo a foto da pessoa que você coloca para fazer a biometria e cadastrar no banco digital e acessar a conta e, na verdade, era um golpista. Então, de fato, é muito sensível e requer a nossa atenção. E outro detalhe que também me impactou é o valor, o acesso, né? Na Deep Web, um especialista conversando uma vez numa palestra disse que você consegue ter acesso a esse tipo de mecanismo, de tecnologia, a partir de $2. Então, assim, todo mundo tem $2 no bolso, se quiser fazer coisas do tipo. R$10, né? Então, assim, é algo realmente assustador. Não é um investimento vultoso, né? Qualquer, como diria o senador Sérgio Moro, qualquer adolescente com espinha no rosto, né, consegue fazer isso, né? De fato. E aí, de novo, chama o debate para aquilo que a internet não pode ser terra sem lei, e é por isso que um projeto de lei sobre liberdade, transparência e
responsabilidade na internet é tão necessário, a Lei Geral de Proteção de Dados para não se utilizar os dados pessoais de qualquer forma, e também do nosso lado enquanto usuários, as pessoas em geral, ter essa consciência de tomar cuidado com o que compartilha e à medida que compartilha as suas informações. Muito bem, estamos chegando ao final do segundo bloco. Gostaria de finalizar com as suas redes sociais para quem ainda não anotou da primeira vez. Então, Iago Capistrano, IAGO Capistrano, como aparece na tela, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Será um prazer recebê-los. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom, Iago? Daqui a pouco a gente volta aqui para finalizar o bate-papo do programa Política de hoje, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você está com Erivaldo Carvalho, que recebe Iago Capistrano. Aqui ao meu lado, ele é advogado, professor, palestrante, focado no direito digital e também é membro da comissão, né, que atua nessa área da OAB no estado do Ceará. Nos fale um pouco mais sobre isso, Iago, por favor. Sim, então, nós temos uma comissão na OAB aqui do Ceará, voltada para direito digital, inovação e startups. É muita coisa, mas propositalmente a gente fala sobre debates, tem debates sobre temas como este, sobre os quais a gente conversou até aqui, inteligência artificial, plataformas digitais e a sua devida regulação, proteção de dados pessoais, empreendedorismo inovador, startups entram nesse sentido, empresas muitas vezes de base tecnológica, que trazem uma disrupção para o mercado. Então, de novo, é um espaço público, estudantes de direito podem ser membros da comissão, advogados e advogadas também, tem um formulário de inscrição na internet, é simples, basta mandar, a gente recebe o requerimento com muito prazer. Até hoje não negamos ninguém, não pretendemos negar também. Muito bem. E aí o senhor atua no mercado associado a um escritório que tem daqueles multifunções ou é focado em um nicho? Como é que é? Isso, eu sou advogado do APSV Advogados. O APSV Advogados é um escritório de advocacia full service, então atua prestando assessoria jurídica para todas as necessidades que uma empresa tenha. Dos ramos do direito, direito, então vai desde o tributário, o trabalhista, societário, contratual, mas a gente tem departamentos e profissionais específicos para isso. Entendi. E alguns departamentos se destacam não pela área jurídica, ou vamos dizer assim, mais pela área de mercado. É o caso do departamento que hoje eu estou um pouco mais à frente, que é o de tecnologia e inovação. Nesse departamento que a gente chama de inovação jurídica, nós atuamos com startups, empresas inovadoras de base tecnológica na sua grande maioria, hubs de inovação, investidores de inovação, atuamos com LGPD, fazendo consultoria ou processos de adequação, aplicamos o chamado Legal Design e Visual Law para trazer conceitos do design ao direito, fazemos propriedade intelectual, registro de software, de marca, enfim. Então, tudo aí que está direcionado ou relacionado, com a tecnologia e com a inovação, a gente traz essa parte jurídica para levar cobertura. Entendi. Iago, é interessante nessa discussão sobre inovação e startups que a olho nu ali, quem está de fora, acha que startups e inovação é algo de empreendimentos que estão chegando no mercado agora, quando não é, né? Uma empresa ela pode ser secular e ser a mais inovadora do seu segmento, né? O Eric Ries, que é um autor do livro Startup Enxuta, talvez seja o mais famoso aí desse segmento, fala que a startup é um estado de espírito. Perfeitamente. A gente tem um conceito jurídico para startups, realmente empresas pequenas, com faturamento limitado, até 10 anos de constituição, mas eu prefiro o conceito doutrinário de que é um estado de espírito. Eu acho que um escritório de advocacia também pode ser considerado uma startup, ainda que em uma parte de atuação. E veja, Netflix, Uber, que mais? Airbnb são plataformas ou empresas que fizeram o quê? São hoje gigantescas, mas que trouxeram uma mudança, uma disrupção no seu mercado. A Netflix olhou para o mercado de filmes e viu, olha, eu vou acabar com esse negócio de locadora. Qualquer pessoa da sua cama pode assistir qualquer filme ou série. Uber fez a mesma coisa com o movimento de caronas, né? Até desafiando ali os taxistas, enfim, Airbnb com a locação de hotéis e de espaços para
hospedagem, então qualquer empresa pode inovar e eu acredito muito nesse estado de espírito. E também muito trabalho, muito investimento, porque, por exemplo, se a gente for olhar aqui para a figura do unicórnio, né, como se fala, né, é para ter ali uma visão de médio e longo prazo para se chegar lá, né? Com certeza, tem que ter muita perseverança. 98% mais ou menos das startups morrem ali no chamado Vale da Morte. A curva de vida de uma startup é muito rápida se ela prosperar e ela começa lá de baixo e vai acelerando. Tem gráficos que mostram isso. E muitas startups ficam nesse chamado Vale da Morte porque requer muita força de vontade de quebrar essas barreiras. Imagine o que era para um Spotify da vida se ele tivesse desistido quando teve o intuito de mudar aí o mercado de músicas. Inclusive tem um documentário que fala aí como é que foi a trajetória e a advogada do Spotify foi essencial para o sucesso da empresa, porque a maioria dessas empresas que têm uma maior disrupção vão trazer desafios de regulamentação. Claro. Então você tem que ter um apoio jurídico, um empreendedor criativo, disruptivo, tem que ter esse apoio jurídico para te dar o aval ou não, ou pisar no freio ou acelerar se for o caso. Exatamente. Até porque, no conceito mais teórico, a atuação de uma empresa que está ali consolidada, ela está atuando ali dentro de uma caixinha, né? Então, se vê um negócio olhando para além disso, obviamente que haverá repercussões jurídicas, né? Como se fala na linguagem, né? É claro, com certeza, né? O que se tem posto, uma loja de açaí, um banco numa situação tradicional, uma locadora como se tinha no passado, hoje mal se vê locadora de filmes e séries, né? Quase que não tem, né? Então isso aí já estava dentro da expectativa, do esperado das autoridades regulamentadoras, se fosse o caso, ou mesmo da sociedade. Quando você traz um Uber e diz, olha, você não precisa pegar táxi se você quiser uma carona, estou aqui com um aplicativo, uma pessoa que está com um carro vago e eu vou conectar vocês. Isso causa um impacto tanto para os usuários como para a sociedade em geral e, obviamente, o nível de normas também aplicáveis. Exatamente. E todos os exemplos que você usou têm exatamente a internet como base dessa atuação, né? Então, startups, que são essas empresas que buscam trazer aí um modelo de negócio que seja repetível e escalável com rapidez, não necessariamente precisam da internet, mas todos eles tinham uma base tecnológica. Então, veja, um aplicativo que conecta as pessoas ou que faz a pessoa acessar o conteúdo que ela quer. Então, meio que a tecnologia acaba sendo... não tem como escapar. Entendi. Você fala, Iago, como especialista na área, com um olhar ali nichado, né? Mas como a OAB, que é a entidade maior, está embarcada nesse debate para a estudantada de direito em geral, para os novos advogados, como que a entidade e a comissão, se o senhor quiser falar mais sobre, do ponto de vista da comissão, né, que é o grupo que o senhor representa, como que isso está dentro desse debate, inclusive olhando para o futuro, né? Bom, nossa comissão acredita muito no potencial de educação, de formação, sensibilização e formação de profissionais nessa área. É uma área que, querendo ou não, ainda é escassa de profissionais, se eu comparar com o direito tributário da vida, por exemplo. Então, a gente tem esse viés, essa intenção de fomentar esse ecossistema, essa consciência dos profissionais do direito a nível de OAB, das pessoas em geral, a nível de palestras, aí falando como Iago. Mas, enfim, a Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups da OAB promove eventos, cursos e o que eu ia mencionar também, a gente tem muito incentivo da presidência e da Escola Superior de Advocacia. No ano passado foram 4, 5 cursos sobre ChatGPT para advogados, sobre startups e seus aspectos jurídicos, sobre direito digital no geral. E a presidência também encabeça alguns projetos que nós temos aí. E em breve teremos novidades para fomentar essa comunidade da advocacia digital. E aí o estudante que tiver interesse encontra fácil na internet? Facilmente. Só pesquisar a Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups OAB Ceará. Talvez o primeiro link vai ser já para inscrição. É um formulário simples, você coloca o seu currículo, seu nome, sua motivação, porque você tem interesse em estudar mais sobre isso, participar desse movimento e a gente vai receber a solicitação de inscrição. Entendi. Aí você fala do ponto de vista da entidade e também do mercado, ou seja, estamos falando da porta da sala de uma faculdade de Direito para fora. Da porta para dentro, como é que está o direito digital no currículo acadêmico, Iago? Bem, estamos num movimento de inserção.
Algumas universidades, inclusive a nível de Fortaleza, eu posso mencionar a universidade onde eu me formei, a Universidade de Fortaleza, já revisou a sua grade curricular para inserir disciplinas, por exemplo, como Direito, Tecnologia e Proteção de Dados, Engenharia Jurídica, que é um nome inusitado, mas basicamente também trata dessa questão da tecnologia relacionada com o direito, e o empreendedorismo a partir da tecnologia no ramo jurídico. Então, você pode ser empreendedor também dentro do direito. Mas na graduação ou na pós? Na graduação. Então, a Universidade de Fortaleza, sem sombra de dúvidas, é um exemplo, mas não é a única. Você tem debates sobre isso, e aí também olhando para a pós-graduação em outras universidades aqui de Fortaleza, a nível de Brasil, há inclusive estudos de inserção da disciplina de Direito Digital nas graduações em geral. Então, é um movimento que está em andamento e que promete aí consolidação no futuro. Bacana. Se a gente for aqui esqueletar o direito no seu sentido amplo, você tem áreas que estão já bem saturadas do ponto de vista ou da demanda ou da quantidade de profissionais. O direito digital, essa área, ela ainda é um oceano azul, como se fala? Era a expressão que eu ia usar. O direito digital é um oceano azul, é um mar de oportunidades. Sem sombra de dúvidas, eu deixaria essa indicação para o profissional da área, para o estudante que ainda não se encontrou, está querendo se reinventar, procurar entender um pouco mais sobre tecnologia, sobre inovação, porque esse segmento foi uma aposta que eu fiz lá atrás. No sexto semestre, eu estava seguindo para o rumo do direito tributário, um pouco de societário também, e me chamou a atenção na época, se falava muito sobre a LGPD, que ainda nem estava vigente. Comecei a estudar sobre a LGPD, isso me abrilhantou os olhos. E aí, de LGPD, chegam as outras consequências jurídicas, como hoje inteligência artificial, antes propriedade intelectual como blockchain, enfim, e outros temas. E aí, quando você está imerso, já era, a vontade permanece. E o bacana disso é que a realidade está aí para mostrar que não é modismo e nem é tendência, é uma realidade, já aposta, né? É uma realidade. Só vai atualizando o plano principal. E ampliando as possibilidades. Então, veja, pouco tempo atrás se falava muito sobre metaverso. Isso. Aparentemente, o metaverso não vingou. Isso. Também se falou sobre blockchain, né, sobre criptoativos, continua em debate, mas hoje o que está em alta é a inteligência artificial. Então é importante o profissional que quer seguir essa carreira ter uma base bem consolidada do que seria esse direito digital, de qual é a análise crítica necessária. Tem uma matriz curricular assim, consistente, digamos. Exatamente. E aí ser meio autodidata também, Erivaldo. Foi uma característica que acabei tendo que adquirir. Na época que eu fiz a graduação, não tinha na grade curricular uma disciplina sobre isso. Então, mas você diz assim, autodidata porque a literatura na área é escassa ainda? No sentido de a literatura não é tão escassa, mas no sentido de você querer ir buscar. Você aprender sozinho ou de você procurar sozinho cursos. E tem cursos aí muito disponíveis no próprio YouTube gratuitos, diversas instituições que prestam cursos online. Posso dizer que hoje o estudante que quer aprender sobre isso, ele tem material tanto escrito quanto gravado para estudar. E também os TED no YouTube, aquilo vale também? Exatamente, vale também. Ó, podcast, essa nossa conversa talvez já seja aí um rumo para alguém que esteja procurando essa orientação. Então, mas tem que ter essa vontade, porque nem todas as instituições de ensino têm isso institucionalizado, né? Tem isso na grade curricular. Até mesmo, aqui vamos falar de uma forma muito clara, até mesmo porque há cursos de direito muito bem estruturados que não deixam a dever a qualquer um outro do país, que é o caso, por exemplo, do curso de Direito da Unifor, e há outros cursos que às vezes não têm aquela condição de estrutura mesmo, né, de investimento, para se abraçar uma possibilidade, né, dessa envergadura. Né? Exato, que a gente sabe que é a grande maioria. Nem todas as pessoas têm possibilidade, condições de estudar numa universidade como a Unifor. Mas isso não impede que, com vontade, ela acesse esses outros conteúdos em outros meios. Está disponível aí na internet diversos cursos, diversos materiais. A propósito de curso, a ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia, também atua fortemente nesse segmento de ofertar aos interessados cursos de várias áreas, mas principalmente desse tipo aqui, né? Isso, a Escola Superior da Advocacia é uma grande apoiadora dos projetos da comissão lá na OAB. No ano passado nós tivemos algumas formações
A última, no fim do ano, foi sobre ChatGPT para advogados e estudantes de direito. Olha só, então estamos atentos a esse tipo de debate e potencialmente em breve teremos mais um curso aí na ESA gratuito para estudantes de direito e advogados que quiserem se capacitar nessa área. Certo. Agora, algo que eu queria, pela sua experiência de pesquisador, professor e também de profissional na área, né? A gente tem uma geração cada vez mais jovem entrando na faculdade de Direito, no curso de Direito, o que de alguma forma tem aderência com essa coisa da tecnologia, e você tem as grandes empresas que são conduzidas por pessoas de cabelo grisalho, digamos assim. Esse choque de geração dificulta de alguma forma o novo profissional a ascender em uma corporação? Olha, eu acho que o profissional tem que saber conversar com todo mundo. Inclusive, eu mesmo que trabalho nessa área, enfrento ou lido com gestores de empresas que têm um olhar mais aberto para a inovação e outros não. E aí é uma habilidade, né? Que isso serve para a área de direito digital e para outras áreas. É óbvio que a inovação, para ela ser patrocinada ou para ela ser encabeçada a nível institucional, ela tem que ter a alta gestão sensibilizada quanto a isso. Dos cabelos grisalhos, né? Dos cabelos grisalhos, que é quem vai mandar, quem vai decidir. Mas aí cabe ao seu papel também ter essa persuasão e mostrar para ele por que ele tem que se preocupar com, por exemplo, a LGPD. E mostrar também que ali é um rito, né? E que a empresa, para ser perenizada, ela precisa desses processos, né? Às vezes até disruptivos, né? Tem um grande professor que fala, o pensamento constante é what's next, o que vem a seguir, o que vem daqui a pouco. A empresa, e eu não estou falando a empresa de advocacia, o escritório de advocacia, o advogado também, mas as empresas em geral têm sempre que pensar em se reinventar, porque senão elas ficam para trás, como ficaram essas que a gente mencionou, que foram superadas por Netflix, Airbnb e Uber. E em toda palestra a gente sempre escuta aquela história da Kodak, né? O famoso case, né, de que tinha tecnologia, não digitalizou, e aí quando a revelação digital veio, virou poeira, né, a Kodak. Né? Esse é um exemplo de a necessidade de sempre pensar adiante, de sempre buscar se reinventar em qualquer que seja o seu segmento. Muito bem. Para finalizar, eu queria 3 coisas rápidas, né? Que o senhor repetisse o nome do escritório no qual o senhor trabalha, as suas redes sociais e depois as considerações finais por hoje. Perfeito. Então, o escritório que eu trabalho é o APSV Advogados, APSV Advogados. Também trabalho, acabamos não mencionando, mas também tem um pé no setor público, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, veja só, tem um laboratório de inovação. E está digitalizado e tal, né? Está muito bom, viu? Obrigado. A gente tem trabalhado para isso, né? Então, o LabLuz é o laboratório do Tribunal, a Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups da OAB, e também menciono aqui o Grupo de Estudos em Tecnologia, Informação e Sociedade. Surgiu na Unifor, mas hoje está presente em mais de 15 estados do Brasil, os encontros são virtuais, bacana, e tem também esse intuito de formação aí na área de Direito Digital. Redes sociais. Redes sociais, Iago Capistrano, no Instagram e no LinkedIn. Não tem o Twitter, tá? Então a gente se encontra nessas duas. Né? É o X. O X é Twitter, muito bem. As suas considerações finais por hoje, Iago, por favor. Primeiro de tudo, agradecer o espaço, a TV Otimista, a você, Erivaldo, por essa conversa super descontraída, super produtiva. É muito bom, eu acredito muito nesse potencial de formação de consciência. A tecnologia está aí, a internet está aí, goste você ou não, e essas questões precisam ser enfrentadas, esses temas precisam ser debatidos. É um grande privilégio poder estar falando aqui e espero contribuir com você que nos acompanha de alguma forma com a educação, com a melhor formação nessa área. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, boa sorte na caminhada, parabéns pelo trabalho, a gente se vê. Muito obrigado, Erivaldo. Tchau, tchau. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.